Olá pessoal, vamos lá. Dando continuidade aqui à parte de física, eu vou resolver algumas questões aqui de eletrostática, tá? Para ajudá-los aí no entendimento da lei de Coulomb, ok? A primeira questão, ela fala aqui sobre o seguinte: duas partículas eletricamente carregadas com cargas elétricas 8 vezes 10 a menos 6 e 4 vezes 10 a menos 6, colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros uma da outra, sendo constante a eletrostática K 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? Calcule a intensidade da força de interação eletrostática entre as cargas. Então é o seguinte, eu tenho aqui duas cargas, vou chamar aqui de Q1, tá? 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Q2, eu tenho que é 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. A constante eletrostática no vácuo você já conhece, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton. Aqui, tá? Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. A distância foi dada, que foi 30 centímetros, tá? E o que a questão está pedindo aqui é a força eletrostática, tá? Pela lei de Coulomb que vocês estudaram, a força eletrostática de interação ou atração é K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado, tá? Então você tem aqui força eletrostática é igual. O K você já conhece, que é 9 vezes 10 elevado a 9. O módulo de Q1 vai ficar 8 mesmo. Módulo de Q2, 4. Pela distância ao quadrado. Só que essa distância está em centímetro. Tem que passar para metros. Eu costumo colocar assim, pessoal. Eu costumo colocar o 10 a menos 2. Por quê? Porque isso aqui trabalha muito com notação científica, então isso facilita, tá? Eu posso colocar em forma decimal? Pode, mas eu prefiro colocar em notação científica, em base 10, quer dizer, porque essa forma trabalha muito com a base 10, tá? Notação científica não está, está em base 10. Vamos lá. Então aqui a distância vai ficar 30 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, tá? Então a força eletrostática vai ser igual. Eu vou multiplicar o 9 vezes 8 vezes 4, tá? 72 vezes 4, 8, 28. 288 vezes 10. A base 10, você tem a potência. Multiplicação de potência mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou colocar assim para facilitar o entendimento, tá? Dividido pela potência aqui de 30 vezes 10 menos 12 ao quadrado. Vai dar 900 vezes 10 a menos 4. Então a força eletrostática vai ser igual. Essa divisão aqui vai dar 0,32 vezes 10. Aqui em cima, 9 menos 6 dá 3. E 3 menos 6 dá menos 3. Sobre... Não. Esse... Já dividi aqui, né? Esse 10 a menos 4, ele vai subir, pessoal. Ele vai subir, vai ficar 4 positivo, tá? Então ele vai subir, vai ficar com sinal positivo. Inverteu a base, muda o sinal do expoente, tá? Inverteu a base, muda o sinal do expoente. Então vai ficar assim mesmo. Força elétrica vai ser igual a 0,32 vezes 10 elevado a 1. Força elétrica vai ser igual. Isso aqui multiplicado vai dar o quê? Vai dar 3,2. Tá? Tudo certo, pessoal? Tudo ok? Continuando. Duas cargas positivas x e y, de valores respectivamente 4Q, Q e 4Q, são separadas por uma distância d. Tá? Então eu tenho duas cargas x e y aqui.
carga de x é Q, carga de y é 4Q. Elas estão separadas uma distância d. Tá? Aí aqui fala, a força que y exerce sobre x tem maior módulo que força elétrica de x sobre y. Pessoal, se as duas são positivas, tá? Se as duas são positivas, então olha só. A força que y exerce sobre x é de repulsão. Então, vamos imaginar para cá. Então, essa aqui é a força de y sobre x, expulsando ela. E a força de x sobre y também é de repulsão, porque as duas são positivas. Então, aqui eu tenho uma força de x sobre y. Note o seguinte, esse y exerce uma força sobre x, assim x também exerce uma força sobre y. Essas duas forças aqui não são diferentes, pessoal. Isso aqui representa um par de ação e reação. E você sabe que na ação e reação tem a mesma intensidade. Tá? Mesma intensidade. Ok? Porém, sentidos opostos. Sentidos opostos. Então, se isso aqui representa ação e reação, se o 4Q exerce uma força sobre x e x exerce uma força sobre y, isso aqui é apresentação e reação e tem a mesma intensidade. Logo, essa letra A está errada. Tá? B. Se as cargas forem levadas para qualquer outro meio material, a força elétrica entre elas não se alterará, pois a constante eletrostática não depende do meio. Gente, como foi explicado pelo professor Manuel Bittencourt, que a força elétrica é K constante, né, vezes a carga Q1, vezes a carga Q2 em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Repare que a força elétrica ela depende da constante, e a constante ela depende do meio. Tá? Ela depende do meio. Então, isso aqui é uma constante do meio. Se o meio for vácuo, é aquele valor, 9 vezes 10 elevado a 9. Se o meio for líquido, depende do líquido, vai ser o outro valor. Então, a força elétrica ela depende do meio. Ela depende dessa constante. Então, aqui a letra B está errada. C. A força elétrica entre as cargas é do tipo atrativa. Não, se eu tenho duas cargas de sinal positivo, aqui é uma força elétrica repulsiva. Tá? Aqui não é atrativa, é repulsiva. Tá bom? Então, a letra C está errada. Então, essa resposta é a letra D. Vamos lá. Se a distância entre essas cargas for diminuída, certamente a intensidade da força vai aumentar. Lógico. Só você olhar. Aqui, ó, tá? É só você observar que a força elétrica e a distância aqui são inversamente proporcionais. Se aumentar a distância, eu diminuo a força. Se eu diminuir a distância, eu aumento a força. Tá? Então, inversamente proporcionais. Então, nossa resposta, letra D. Terceira questão, pessoal. Vamos lá. A terceira questão, ele quer saber qual o sentido da força resultante, tá? Para que lado está a força resultante quando eu tenho cargas posicionadas dessa forma como está aqui. Vamos lá, eu vou colocar bem aqui uma carga, eu vou desenhar aqui mais Q, tá? Mais Q, menos 2Q, tá? Menos 2Q aqui também. Aqui eu vou desenhar mais Q, tá? É isso que eu tenho aqui, ó, tá? Todas elas têm isso, ó. Ok? Vamos lá. Aí eu tenho uma carga menos Q bem aqui no centro e vamos analisar em diagonal, tá, gente? Vamos analisar essas forças aqui em diagonal. Tá? Tenho uma carga aqui menos Q. Certo? Vamos analisar aqui o seguinte. Vamos analisar primeiro aqui. Esse lado aqui. Aqui eu tenho uma carga negativa aqui no centro. Tá? Uma carga negativa aqui no centro. E aqui uma carga positiva. Negativo e positivo é a força de atração. Então,
A carga mais Q, ela vai atrair a carga menos Q. Então, você vai ter uma força de atração aqui. Ó. Vou chamar aqui de F1. Tá bom? A análise tudo é feito em cima de menos Q. O que a carga mais Q ela vai fazer em cima da carga menos Q? Vai atrair ela. Tá bom? A pergunta tudo é em cima dos vértices e com referência a menos Q. O que a carga menos 2Q vai fazer com a carga menos Q? Vai expulsar, porque são cargas negativas, cargas iguais, sinais iguais, né? Então, vai expulsar. Então, vai ter uma força de repulsão. Então, vou ter uma força para cá, vou chamar de F2. Tá bom? Tá? Então, essa força F2 é a carga 2 expulsando a carga menos Q para cá. Tá bom? Essa força F1 é a carga mais Q puxando a carga menos Q para o lado dela. Tá? Porque é uma força atrativa, enquanto que aqui é uma força repulsiva. Bem que a F2 é repulsiva. Tá? Muito bem. Tá? Então aqui é uma força atrativa. E aqui é uma força repulsiva. Certo, agora vamos lá. Vamos analisar agora menos 2Q. O que menos 2Q vai fazer com a carga menos Q? Vai expulsar também. Então, vou ter uma força para cá, vou chamar de F3 aqui. Ó. Tá? Então, essa força aqui ela é repulsiva também. Tá? Porque a carga menos 2Q vai expulsar a carga menos Q para lá. O que a carga mais Q vai fazer com a carga menos Q? Vai atrair ela também. Vai atrair ela. Chama aqui de F4. Então, essa aqui é uma força atrativa. Tá? Repare que eu tenho duas forças. Tá? Repare que a situação é a seguinte. Eu tenho duas forças. Duas forças para cá. Tá? Que é a F3 e a F4. Eu tenho duas também para cá. Que é a F1 e a F2. Se as duas têm duas forças para cá, faz sentido, é mesmo que for só uma. Tá? Isso aqui é uma resultante de uma força. Se essas duas forças estão para cá também, no mesmo sentido, então isso aqui é resultante de uma força. Então, onde vai estar a resultante dessas duas forças aqui? Olha? Aonde vai estar a resultante dessas duas forças? Aqui no meio. Vai estar a força resultante. Então, a resposta é a letra D. Tá bom? Continuando, gente. Vamos lá. Quinta questão. Vamos lá. Quinta questão é o seguinte. Considere que as três cargas da figura estão em equilíbrio. Determine qual é o valor da carga Q1 em unidade 10 a menos 9. Tá? Todas essas três cargas estão em equilíbrio. Então, olha só. Faltou um pouco mais de informação para essa questão, tá? Mas a análise é tudo feito aqui em cima da carga Q2, tá? Essa carga aqui é negativa e essa aqui ela é positiva, tá certo? Vamos lá. Faltou um pouco mais de informação dessa questão, tá? Para poder ser resolvida. Então, vamos lá. Para manter isso em equilíbrio é o seguinte. A força Q1, tá? A força Q1 é 0 sobre 2, tá? É uma força repulsiva. Para lá. Tá? Uma força 1 e 2. Ok? E aqui, como aqui é positiva, a força de 2 e 3 é uma força atrativa, então é para cá. Tá? Uma força 2 e 3, uma força atrativa. E aqui é repulsiva, porque 1 e 2 é positivo, então é repulsivo, repele. Tá? Como é para manter equilíbrio, pessoal, o objetivo é manter equilíbrio. Se é para manter equilíbrio, então essa força 1 e 2 ela tem que ser igual a 2 e 3. Força 1 e 2 tem que ser igual a 2 e 3. Tá? Aí pronto. Começa a resolução. Ok?
Força 1 e 2. Aí você vai desenvolver a fórmula, tá? A fórmula da força elétrica. Você sabe qual é a fórmula da força elétrica. Força elétrica não é K, Q2, sobre distância ao quadrado? Então, você vai desenvolver isso aqui. Vamos lá. K, Q1, Q2. Não vou nem colocar o módulo, mas você sabe que é em módulo. Distância ao quadrado. Distância de 1 e 2 ao quadrado. Que é igual a K. Só que agora é 12 e 3. Então é a carga Q2 e a carga Q3. Pela distância de 12 e 3 ao quadrado. Tá bom? Tudo certo? Vamos lá. Posso cortar isso aqui. Posso cortar as cargas que estão repetindo, Q2. E vamos lá, vai ficar isso aqui. Vai ficar Q1 pela distância de 1 e 2 ao quadrado, que é igual a Q3, distância de 2 e 3 ao quadrado. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Q1, esse que ele quer. Distância de 1 e 2 vai dar quanto? 20 centímetros. Tá? Vai dar 20 centímetros. Bem aqui. Distância de 1 e 2, 20 centímetros. Posso colocar em centímetros? Pode, sem problema nenhum. Até porque você está igualando duas distâncias. Não vai dar problema nenhum, tá? Está fazendo uma igualdade entre duas forças aí. Então a unidade ela é eliminada. Eu posso até colocar 20 centímetros normal. Não vai ter problema nenhum. Dá 20 ao quadrado. Que é igual. Terceira carga, já tem o valor, né? Vamos lá. Terceira carga. Eu tenho o valor dela. Terceira carga eu tenho o valor dela, que é 3 vezes 10 elevado a menos 9. Então fica 3 vezes 10 elevado a menos 9. Tá? Sou não é negativo? Não, você sabe que isso aqui tudo é em módulo. Eu não coloquei de preguiçoso. Você sabe que isso aqui tudo é em módulo. Tá? Eu que não coloquei de preguiçoso. Vamos lá. Sobre a distância 2 e a terceira é 10 centímetros. Então fica 10 ao quadrado. Tá? Tio, não muda centímetro para metro? Muda, se você quiser você muda. Mas como que eu estou fazendo duas forças aqui, igualando duas forças aqui, não vai ter problema nenhum com a unidade, lá no final do resultado. Tá? Vamos lá. Então aqui vai ficar Q1, 400, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 9 sobre 100. Posso cortar isso aqui. Então aqui 1 não vai alterar nada. Então vai ficar isso aqui. Ó. Q1 é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 4. Q1 vai ser igual a 12 vezes 10 elevado a menos 9. Coulomb. Tá? Então esse é o resultado. 12 vezes 10 elevado a menos 9 Coulomb. Tá bom? Sexta. Duas esferas idênticas estão carregadas com cargas elétricas 9 microcoulomb. Então tem aqui uma carga Q1 9 microcoulomb e uma carga Q2 menos 3 microcoulomb. Certo? Há uma distância de 30 centímetros. Então a distância aqui 30 centímetros. Tá, vou logo mudar isso aqui. Você sabe que isso aqui vai ficar 30 vezes 10 a menos 2. Só acrescentar o 10 a menos 2 já passou para metro. Essas esferas foram colocadas em contato. Opa, vocês já estudaram lá contato com o seu Manuel Bittencourt. Quando duas esferas são colocadas em contato, suas cargas somam e dividem, faz a média, né? Soma lá e faz a média. Então, como são duas cargas, então é o seguinte: a carga Q1 no final dela vai ser igual à carga Q2 no final, que é a soma da carga Q1 mais a soma da carga Q2 dividido por 2. Então, no final do contato, a carga Q1 e a carga Q2 vão ser iguais a quanto? 9 mais menos 3 por 2. Sabe que isso aqui vai dar 6 por 2 vai dar 3. Então, cada carga dessa vai ficar no final com 3 microcoulomb. Tá? Tudo certo? Tá ok? Então, após o contato, tá? Após o contato,
colocar bem aqui. Vamos fazer o seguinte, vou colocar assim. Tá, beleza. Tá? Bom, eu vou colocar assim. Após o contato, as cargas Q1 vai ser agora 3 microcoulomb e Q2 também 3 microcoulomb. Tá? Antes do contato, eu tenho Q1 que é 9, Q2 que é menos 3, tá bom? O que a questão pede? A questão pede a força elétrica antes e após o contato. Vamos calcular cada um, tá? Vamos fazer aqui o após. Após o contato, vai ficar o seguinte: K módulo de Q1 módulo de Q2 pela distância ao quadrado. Força vai ser igual 9 vezes 10 elevado a 9. Q1 é 3 microcoulomb, mas você sabe que não pode ficar em microcoulomb, tem que ser em coulomb. E você sabe que para isso tem que mudar para 10 a menos 6. Então fica 3 vezes 10 a menos 6. Só acrescentar o 10 a menos 6, já mudei da unidade micro para coulomb. Tá bom? Mesmo acontece aqui, ó. Vai ficar 3 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Só acrescentar isso, mudei da unidade micro para coulomb. Tá? Então aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 6, tá? Vezes 3 vezes 10 a menos 6. Dividido. A distância é 30 centímetros, tá? Porque as ferros são colocadas em contato, em seguida são afastadas novamente a uma distância de 30 centímetros. Ou seja, não mudou a distância, voltou para a mesma distância. Colocou em contato e voltou para a mesma posição antes. E 30 centímetros, mudando para metro, fica isso aqui, ó. Então fica 30 vezes 10 menos 2 ao quadrado. Força vai ser igual 9, então multiplicar 9 vezes 3 dá 27, e 27 vezes 3 dá 81. Então isso aqui vai ficar 81, 10 a menos 9 vai dar menos 3, tá? Você já sabe. Multiplicação e potência mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então isso aqui vai dar no final menos 3 sobre 900 vezes 10 menos 4. Então a força elétrica vai ser igual. Você vai dividir agora 81 por 900. 81 dividido para 900 dá 0,09. 0,09 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 4. Lembra lá que isso aqui vai subir, vai mudar de sinal. Então isso aqui vai ficar 0,09 vezes 10 elevado a 1. Resultado 0,9 Newton. Tá? Isso após o contato. Agora vamos calcular depois do contato, que ele quer antes do contato. Desculpa, antes do contato. Isso aqui é o após, isso aqui é o antes. Vamos lá. Força elétrica é igual a K, Q1 em módulo, Q2 em módulo, pela distância ao quadrado. Força é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Q1 é 9 em microcoulomb, você sabe que não pode colocar assim, tem que ser 9 vezes 10 a menos 6. Q2 também tem que ser em coulomb. Mas a pessoa está negativo, por isso que está em módulo. Tem que ser sempre positivo. Tá? Não permite negativo. Então aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Vou apertar aqui o máximo. Vou apertar aqui o máximo que posso. Aqui, colocar aqui. Menos 6. Sobre 30 vezes 10 menos 2 ao quadrado. Força vai ser igual 9 vezes 9 vezes 3. 81 vezes 3. Dá o que? 200, né? 81. 243. Então ficar 243 vezes 10 a menos 3, que vai dar no final.
tá? Sobre 900 vezes 10 menos 4. Vamos dividir agora 243 aqui por 900. Vai dar 0,27 vezes 10 a menos 3 vezes 10 vai dar 4. Vocês sabem que isso aqui vai ficar 1 multiplicado, vai dar 2,7 no final. Tá? Tudo certo, pessoal? Tudo ok? Tá aí a bagunça. Tá? Qualquer dúvida no PV lá. Mande lá sua pergunta lá, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.